no dia 25 de julho, é comemorado o dia de São Cristóvão. Cristóvão quer dizer aquele que carrega Cristo, pois o carregou de 4 maneiras: sobre as costas para transportá-lo, em seu corpo por meio da penitência, em sua mente por meio da devoção e em sua boca por meio da confissão e da pregação. Seu verdadeiro nome era Réprobo. Ele era um homem muito alto e forte. Nasceu em Canaã e, por conta disso, sua profissão era ser um guerreiro. Graças ao seu porte físico, não havia um que o vencesse. Sua presença quase sempre era sinônimo de vitória. Mas algo um dia perturbou a mente de Cristóvão. Enquanto servia o rei de Canaã, se deu conta que devia trabalhar para o maior rei de todos, o mais poderoso, e saiu em busca dessa figura. Apresentou-se então a um rei que tinha fama de ser o maior que existia no mundo e passou a servi-lo. Certo dia, um homem cantava para o rei uma canção na qual o diabo era nomeado várias vezes. Toda vez que era citado, o rei fazia o sinal da cruz. Intrigado, Cristóvão perguntou ao rei do que se tratava aquele sinal, e ele disse que era uma proteção contra qualquer má intenção ou coisas ruins vinda daquela figura. Sendo assim, Cristóvão concluiu que o demônio era mais poderoso que o rei, e por isso devia servi-lo. Então saiu em mais uma jornada, atrás de seu novo mestre, e durante sua caminhada por um deserto, encontrou o demônio e começou a servi-lo. Enquanto caminhavam juntos, Cristóvão notou que o demônio, ao avistar uma cruz, desviou o caminho e percorreu uma distância muito maior, a fim de não passar por ela. Cristóvão, intrigado, questionou o demônio, que confessou: houve um homem chamado Jesus Cristo, que por meio de sua morte na cruz, trouxe a salvação à humanidade. E quando vejo seu sinal, fico apavorado e fujo dele. Na mesma hora, Cristóvão entendeu que Jesus Cristo era mais poderoso e, por isso, saiu em uma busca incansável ao seu novo Senhor. Ele procurou por um longo tempo alguém que lhe desse informações sobre Cristo, até que encontrou um eremita, que lhe fez uma pregação e cuidadosamente o instruiu na fé. Então, Cristóvão pergunta como poderia encontrar Jesus Cristo. O eremita diz que ele devia jejuar e orar, mas Cristóvão diz que não é possível, pois ainda não conhece o jejum e a oração. Então o eremita pede que ele se instale à beira de um rio que existia ali perto, de travessia difícil, para ajudar todos que quisessem passar por ele. Assim encontraria Jesus. Então, por amor a Jesus, Cristóvão inicia sua missão. Dia e noite ajudava as pessoas a atravessar o rio, até que em uma noite, enquanto repousava em sua cabana, ouviu a voz de uma criança que o chamava, dizendo: Cristóvão, saia e me atravesse. Cristóvão saiu imediatamente, mas não encontrou ninguém. De volta à sua cabana, ouviu novamente a mesma voz que o chamava. Correu outra vez para fora e não encontrou ninguém. Foi chamado uma terceira vez. Saiu e achou na margem do rio uma criança que pedia insistentemente para o atravessar. Cristóvão ergueu a criança sobre os ombros, pegou o bastão e entrou no rio para atravessá-lo. Mas a água subia pouco a pouco, e a criança pesava como se fosse de chumbo. Quanto mais avançava, mais a água subia e mais a criança pesava sobre os ombros de Cristóvão, com peso insuportável, de forma que ele ficou muito angustiado e com medo de morrer. Mas com grande esforço escapou, atravessou o rio, colocou a criança na margem e disse a ela: Pequeno, você me colocou em grande perigo e me pesou, como se eu tivesse o mundo inteiro sobre mim. Dificilmente existirá peso maior. A isso a criança respondeu: Não se espante, Cristóvão. Você não somente teve o mundo sobre si, como carregou em seus ombros aquele que criou o mundo. Eu sou o Cristo, seu Rei, a cuja obra você tem servido. Para comprovar que digo a verdade, quando voltar, enfie seu bastão na terra, ao lado da sua cabana, e pela manhã
verá que ele floresceu e frutificou. Dito isso, no mesmo instante desapareceu. Ao retornar, Cristóvão fixou seu bastão na terra e, quando se levantou pela manhã, encontrou-o carregado de folhas e tâmaras, como se fosse uma palmeira. Em seguida, foi a Samos, cidade da Lícia, cuja língua não compreendia. Por isso rezou ao Senhor pedindo que lhe concedesse aquela compreensão. Depois de ter obtido o que pedira, Cristóvão foi ao lugar no qual os cristãos eram torturados e confortou-os em nome do Senhor. Um dos juízes locais, que anteriormente, vendo-o orar, considerou-o alguém insano, feriu no rosto a Cristóvão, que lhe disse: se eu não fosse cristão, rapidamente vingaria esta injúria. Cristóvão fixou seu bastão na terra e pediu ao Senhor que o verdejasse para converter o povo. Isso aconteceu na mesma hora, e 8.000 homens passaram a acreditar. O rei mandou 200 soldados levarem Cristóvão diante dele. Encontrando-o em oração, tiveram medo de intimá-lo. O rei enviou outros soldados, que, encontrando-o em prece, passaram a orar junto com ele. Ao se levantar, Cristóvão perguntou: o que procuram? Eles responderam: o rei enviou para prendê-lo e levá-lo até ele. Cristóvão respondeu: se eu quisesse, vocês não poderiam me levar, nem solto nem amarrado. Então eles responderam: se você não quer nos acompanhar, siga livre para onde desejar, e diremos ao rei que não o encontramos. Então Cristóvão disse: não, eu irei com vocês. Então ele os converteu à fé e fez com que atassem suas mãos às costas e os levassem preso. Ao vê-lo, o rei se assustou e caiu do trono. O rosto de Cristóvão brilhava como de um anjo. Depois de erguido por seus escravos, o rei fez de tudo para que Cristóvão renegasse sua fé e sacrificasse aos seus ídolos, aos deuses. Mas Cristóvão permaneceu firme. Como ele não queria sacrificar, o rei mandou colocá-lo no cárcere e decapitar os soldados que haviam sido enviados a Cristóvão e tinham aceito o nome de Cristo. A seguir mandou ao cárcere 2 belas moças, uma chamada Niceia e outra Aquilínia, prometendo-lhes muitos presentes se conseguissem fazer Cristóvão pecar com elas. Logo que as viu, Cristóvão começou a rezar. Assustadas com o brilho de seu rosto, disseram: tenha piedade de nós, santo de Deus, pois queremos crer no Deus que você prega. Informado disso, o rei fez com que fossem levadas até ele e disse: foram vocês as seduzidas? Juro pelos deuses que, se não sacrificarem a eles, perecerão de má morte. Mas elas negaram, e com isso foram mortas. Depois disso, Cristóvão foi levado à presença do rei, que mandou açoitá-lo com varas de ferro e colocar na cabeça um elmo de ferro incandescente. A seguir, Cristóvão foi amarrado em um banco de ferro, sobre o qual se acendeu um fogo, mas o banco derreteu como cera e Cristóvão saiu ileso. Depois o rei mandou que ele fosse amarrado a um poste e que 400 soldados o flechassem. Mas todas as flechas ficaram suspensas no ar, perto dele, sem atingi-lo. Ora, acreditando o rei que ele tivesse sido alcançado pelas flechas dos guerreiros, começou a insultá-lo, quando repentinamente uma das flechas se voltou contra ele, atingindo-o no olho e imediatamente o cegando. Então o rei mandou o decapitar. Enquanto estava em profunda oração, Cristóvão foi decapitado. O rei pegou um pouco de seu sangue e colocou-o sobre o olho, dizendo: em nome de Deus e de São Cristóvão, ficando curado no mesmo instante. O rei passou a crer e lançou um edito pelo qual aquele que blasfemasse contra Deus e São Cristóvão seria imediatamente punido pela espada. Santo Ambrósio, em seus escritos, fala deste grande mártir da seguinte maneira: o Senhor cumulou Cristóvão com tanta virtude e graça na doutrina que ele afastou 48.000 homens do erro pagão, trazendo-os para o dogma cristão, por meio de milagres que abalaram o culto anterior. Niceia e Aquilínia
por muito tempo praticantes da prostituição, foram levadas da imundície à castidade por Cristóvão, que lhes ensinou ainda a receber a coroa do martírio. Mesmo amarrado em um banco de ferro no meio de uma fogueira, ele não sofreu com calor, e mesmo alvejado por guerreiros durante um dia inteiro, não foi atingido por flechas. Depois que uma dessas flechas perfurou o olho do seu torturador, o sangue do bem-aventurado Marte, misturado à terra, devolveu-lhe a luz e, além de curar a cegueira corporal, iluminou sua mente. São Cristóvão é o protetor dos motoristas e dos viajantes. Para nós, é um modelo de fé, caridade, coragem, constância e disponibilidade no serviço de Deus e da Igreja. Oremos, pedindo a intercessão deste grande santo. São Cristóvão, tu que carregastes o menino Jesus sobre as costas, livrai-nos de todo o mal e de todo acidente. Rogai ao Senhor que nos dê como companheiros seus santos anjos, a fim de que sejamos defendidos de todo o perigo e contra todas as insídias do maligno, possamos caminhar nessa terra com a vossa graça. Assim seja. Amém. São Cristóvão, rogai por nós.